Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Sentiram um negocinho diferente no começo do episódio? Semana passada, na verdade antes do episódio da semana passada, o podcast comemorou 6 anos. E eu esqueci de comentar no episódio passado, porque eu gravei meio correndo. Mas esse eu tô gravando com bastante antecedência. E aí eu me lembrei que no dia 19 de fevereiro esse podcast fez 6 anos. E pra comemorar, conversei aqui com o Alexandre, ele me presenteou com uma nova versão da música de abertura, que é uma composição dele, né, meu companheiro, que é um músico. Pra quem gosta de rock, eu recomendo muito procurar por Alexandre Rocha nos streamings, ele tem várias músicas autorais de um metal um pouco mais progressivo, assim. E cá estamos nós. Fiz episódio especial? Não fiz, não pensei. Essa época acaba sendo um pouco complicada, porque fevereiro acaba intercalando alguns conteúdos de retrospectiva com alguns conteúdos de Oscar e, sei lá, tanto que semana passada foi um episódio de Oscar, né? Mas essa semana eu quero falar de livro, porque faz tempo que eu não faço uma atualização de livro aqui. Eu tenho 4 livros pra falar, e se eu esperasse um pouco mais, ia ter ainda mais livros. Eu não gosto de acumular muito, porque senão fica muito comprido o episódio. Então eu achei que hoje era um dia bom pra falar dos livros que eu li nos últimos meses. A última atualização de leitura que eu fiz foi no comecinho de novembro. Tá lá no Spotify o episódio 272, a 4ª atualização de leituras de 2025. E esse daqui é a primeira atualização de leituras de 2026, mesmo que 2 livros eu li no final do ano passado, 2 livros eu li no começo desse ano. Eu tô lendo bastante, eu tô com uns 2 livros pra terminar, assim, em breve. Então, vou falar desses que eu já li com vocês. Eu vou falar na ordem que eu os li, acho que faz mais sentido até pra ver o que tava na minha cabeça. E foram 3 autores homens, uma autora mulher apenas, e foi o livro que eu menos gostei dessa leva, e eu espero que tenha sido o livro que eu menos gostei desse ano todo, porque eu achei um livro bem ruim, mas esse é o livro mais recente que eu li. Quem me segue lá no Instagram, @filme.a.semana, sabe que livro que é. Aqui eu vou fazer um pouquinho de suspense, mas sem mais enrolação, vamos pro primeiro livro desse episódio, que é O Estrangeiro. Sim, exatamente, o clássico do Camus, sei lá como que fala o nome dele. Ele é um escritor francês, na verdade ele é algeriano, radicado na França. Larissa do Futuro aqui, tô editando esse programa, lembrando que eu gravei ele no domingo de manhã, tava com um pouco de sono, e eu sei lá de onde que eu tirei essa palavra. É argelino, o adjetivo pátrio de quem nasce na Argélia, que é um país na África. Esse livro ele é um clássico, ele foi publicado nos anos 40 e ele conversa até hoje, ele tem temas que podem ser explorados, podem ser estudados até hoje, por isso que de fato é um clássico. Mas ao contrário de outros livros antigos, é um livro bem fácil de ler, porque ele é bem seco e duro. Ele não se perde muito em lirismos, em querer construir uma coisa muito complicada. Ele vai lá e fala o que está acontecendo, e aí ele fala o que se passa na cabeça do cara. E é claro que sobram muitos espaços pra gente pensar sobre algumas coisas. Eu acho que é isso que é uma coisa que também deixa ele bem atemporal, porque ele vai falar sobre o sentido da nossa vida, assim. Ele tem uma pira, uma hora. Porque eu vou ler a primeira frase, que eu acho ela muito impactante. Eu vou começar a fazer isso aqui agora. Vou ler a primeira frase dos livros que eu vou falar. Eu acho que é interessante. E porque esse livro tem uma primeira frase muito impactante. Abre aspas. Hoje, mamãe morreu. Fecha aspas. Essa é a frase. E depois ele começa a falar mais coisas, né? Desenvolver esse assunto. Mas eu acho que essa frase dá muito tom de como vai ser o livro. Ele vai ser bem assim, direto ao ponto sempre. Mas aí qual é o ponto? Aí é um assunto pra gente pensar sobre. Esse protagonista é um cara bem médio, assim. Ele é jovem, mas não muito jovem. Ele não é velho. Tem a vida dele, tem um emprego num escritório, tem uma namoradinha, mas ele não tem nenhum grande sentimento com relação a isso. Ele é promovido numa posição melhor e ele não se sente nem feliz, nem nada, ele não sente nada. O chefe dele manda ele pra um outro lugar e ele fala, tá bom, vou. Ele vai. Ele tá lá com a namoradinha, ele até gosta de ficar com ela, mas ele não tem nenhum grande sentimento, nenhum grande interesse nela. E ela fala, a gente devia casar. Ele fala, você quer casar? Então a gente vai casar. Ele não demonstra nenhuma grande emoção sobre nada que acontece na vida dele. E começa justamente com a mãe dele morrendo, né? A grande tragédia humana
que é essa, né? Que é perder um dos pais. Ele já não tem pai, nunca fala do pai, então ele só tinha a mãe, era a única família dele. E ele recebe um bilhete falando que ela morreu. Então ele vai pro lugar onde ela tava, que ela tava numa casa de repouso no interior, e vai pra lá pra acompanhar o enterro. E nisso ele pensa muito sobre a mãe, sobre o que ele tá fazendo lá, sobre o que ele tá deixando pra trás pra fazer isso, o que é esperado dele. E tem uma coisa muito pontual, né? O enterro vai se passar ao longo de alguns capítulos, e uma das coisas principais é que ele não vai chorar, ele não vai verter uma lágrima nesse velório. E as pessoas vão reparar. Porque as pessoas em volta que convivem com a mãe dele estão tristes, porque elas fazem parte do dia a dia da mulher. E ele não. E aí, né, a grande sinopse do filme é que, eventualmente, ao longo da narrativa, esse protagonista vai cometer um crime, o pior crime possível. E aí ele vai para julgamento por esse crime. Que, num primeiro momento, parece aleatório, não parece ter motivação nenhuma. E aí ele vai pro julgamento e trazem à tona esse negócio de que ele não chorou no velório da mãe dele. Então ele é um psicopata de coração frio e não sei o que tem, não sei o que lá. Isso pesa um pouco pro lado dele. E aí meio que a conclusão que chega e né, um dos temas assim, do livro é: ele foi condenado não por matar a pessoa, mas por não ter chorado no velório da mãe. Então são várias coisas. Eu tô contando pra vocês, mas nada disso exatamente é um spoiler, porque é uma história tão antiga e que já foi adaptada de várias maneiras, às vezes não tanto com o nome dele lá, mas foi temas de várias histórias, foi influência para várias outras histórias. E eu acho que falar o que acontece não é exatamente um spoiler, mas ver o jeito que se desenvolve, por mais que não seja um jeito super elaborado, é um jeito bem cru, faz a gente pensar, é o jeito que tá escrito ali, é as emoções que a gente sente enquanto tá lendo, que fazem a gente pensar sobre essa história e fazem pensar sobre esse personagem, esse protagonista, e pensar também sobre o sentido da vida. Por que a gente tá aqui? Por que a gente faz as coisas que a gente faz, se no final a gente vai todo mundo morrer? Então, traz bastante coisa para pensar. Tem, é claro, os contextos da época, é um livro dos anos 40, tava rolando guerra, e mais que isso, tava uma situação muito esquisita entre França e Algéria, né, que na época a Algéria era colônia da França, então tinha toda uma tensão no ar ali. É inacreditável como eu virei o Cebolinha nesse episódio. Eu não consegui falar o R, é Argélia, não é Algéria. Não sei de onde eu tirei isso, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Tudo isso está refletido de alguma maneira. As coisas não existem no vácuo, né? O período que as pessoas vivem e o que elas estão passando na vida delas vai acabar influenciando na obra um pouquinho, né? E gostei bastante, gente. Eu recomendo para quem tá procurando ler mais clássicos, para quem tá procurando ler livros mais antigos. Ele é um livro fácil de ler, ele é um livro curto, mas que vai dar bastante coisa para você pensar. Assim, não é um livro que dá para você ler rapidinho num dia e depois partir para outro. Não, você vai demorar um pouquinho mais, talvez você demore uma semana aí. São 180 páginas, mas eu acho que é bom dar o tempo ao tempo e você vai pensando em umas coisas nesse meio tempo também. Aqui no Brasil, o Estrangeiro é publicado pela editora Record e ele tem, né, como já disse, 128 páginas, tá anotado aqui, é muito curtinho. Eu acho que eu li ele numa semana. É importante dar tempo ao tempo e não simplesmente devorá-lo, nesse caso, né? Próximo livro, Elantris, do Brandon Sanderson. Sim, é meu primeiro contato com o autor. Ele é um grande nome, um dos maiores nomes da fantasia atualmente. Tem bastante coisa publicada, eu ouvia falar bastante. Mais recentemente, ele voltou a ser assunto porque a Apple TV comprou os direitos das obras dele para adaptação. Eu estava lendo Elantris quando isso aconteceu. Os livros estão voltando a ser publicados aqui no Brasil, depois de um tempo numa editora que não existe mais. E Elantris é um livro difícil de achar, porque ele foi publicado pela Leia, que não existe mais. Ainda tem e-book, mas é um livro raro, né? Pela editora não existe mais, por não ter novas edições, o pessoal cobra absurdos. Mas enfim, eu dei meus jeitos, consegui ler esse livro. Dizem que é um dos melhores livros para começar a ler Brandon Sanderson, principalmente se você não conhece o autor e se você não quer já entrar de cabeça numa série, porque ele tem umas séries muito grandes, tipo os Relatos das Tempestades são, por enquanto, tem 5 livros publicados e cada um deles tem mais de 1000 páginas. É um grande comprometimento. Elantris é um livrão, é um livro bem grande. Mas, como ele tem uma história única, ele começa e termina nele mesmo, ele se passa no mesmo universo das outras histórias, porque o Brandon Sanderson gosta de conectar tudo.
Mas essa é relativamente independente, até porque foi a primeira coisa que ele escreveu. Então acho que ele não tinha essas loucuras de universo conectado tão presentes nessa época. Então o livro funciona sozinho. Gostei muito, gente. Eu vou ler a primeira frase aqui pra vocês. Abre aspas. Elantris foi bonita no passado. Fecha aspas. Apenas uma frase. Depois ele continua. Esse é o prólogo, né, na verdade. Então ele vai descrever a cidade. Elantris era essa cidade belíssima, com pessoas lindíssimas e pessoas inteligentíssimas, e tinha uma coisa que eles chamavam de bênção, que do nada qualquer pessoa ali da região podia acordar com essa bênção, e ela acordava um elantrino. Então a pele era diferente, o cabelo ficava diferente, você era abençoado com esse conhecimento e com essas habilidades, e você ia para a cidade conviver com seus iguais e fazer coisas belas e, enfim, eles faziam várias coisas lá. E isso trazia prosperidade para a região. E as pessoas gostavam, mas temiam, porque era uma coisa assim, quase como se eles fossem deuses. Até que em um dado momento, aleatório, sem explicação, aconteceu a queda da cidade. Todo mundo que era elantrino acordou monstruoso, deformado, praticamente morto. Os corações pararam de bater e a cidade entrou em decadência. As pessoas que não eram elantrinos que estavam lá fugiram e a cidade ficou em quarentena, assim, ficou isolada. Uma cidade do lado começou a prosperar e virou a capital do reino. Mas esse negócio das pessoas acordarem aleatoriamente, terem o negócio de Elantris continuou, só que agora ao invés de ser uma bênção, era uma maldição. E aí as pessoas que acordavam desse jeito, elas acordavam deformadas, esquisitas, com o coração não batendo, e elas eram jogadas na cidade. Existia uma cerimoniazinha que faziam, mas essencialmente elas eram jogadas na cidade. E aí o livro começa descrevendo, né, essa cidade e começando a contar de um príncipe que ele era ótimo, o pessoal achava que ele ia ser um ótimo rei, era uma pessoa muito querida por todos e tal. Ele tá com um casamento marcado e tal, um casamento que é estratégico para unir dois reinos, mas ao mesmo tempo ele tá trocando cartas com essa princesa e ele tá gostando dela, então tem esse negocinho. Até que um belo dia ele acorda e ele está com a maldição de Elantris. Tem outro nome, mas eu não vou ficar usando termos de fantasia aqui. Vou falar coisas mais fáceis de entender. Então, é feito os rituais com ele. Ele é jogado na cidade. Só que, para efeitos de público, ele morreu dormindo. Ele teve uma doença e morreu. Fizeram o enterro dele. Porque falar que um príncipe poderia ser atingido pela maldição de Elantris seria algo não muito bom para as relações públicas daquele reino que não estava indo muito bem. Porque o rei atual não era muito querido, né? O pessoal tava com muita expectativa, assim, para quando esse príncipe virasse rei, e aí ele acabou morrendo, entre aspas. Então a gente tem o ponto de vista dele sendo jogado na cidade, e aí ele vai entender o que tá acontecendo, e vai entender como essa sociedade funciona, e vai tentar fazer alguma coisa lá. E a gente também tem um ponto de vista da noiva dele, que tá vindo de navio do reino dela. Chega na cidade no dia que o príncipe morreu, e ela fica como assim? Eu não tenho sorte pra nada mesmo. Eu esperei muito pra casar porque eu fiquei escolhendo. Quando eu finalmente encontrei um cara que era bacana, ele morre no dia do casamento. E meu Deus, que cidade bizarra. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Então ela chega com o status de viúva já. Só que ela vai se enfiando nessa corte e vai tentando entender o que vai acontecer. Então tem os capítulos de ponto de vista dessa princesa, que são mais focados em intriga palaciana, numas politicagem, porque tem um grupinho que quer depor o rei, e aí depois tem outro grupinho, pior ainda, que também quer depor o rei. Então tem essas tramas. Então tem o ponto de vista do príncipe lá dentro de Elantris, tentando entender o que tá acontecendo. É uma trama de herói, ele é um herói nessa história. Tem a trama da princesa na cidade, com intrigas políticas e várias coisinhas acontecendo. E tem um terceiro ponto de vista, é de um emissário de uma religião, porque é nisso que a gente vai entendendo as tretas políticas, a gente entende que tem uma guerra religiosa vindo aí a qualquer momento, e ele é um emissário dessa religião que ele tem a tarefa de converter a cidade em 3 meses, senão o pessoal da religião dele vai atacar pra destruir, que eles têm esse negócio de ou você converte à força, ou você vai ser dizimado. Já aconteceu isso com outros reinos. A princesa sabe disso, ela tá preocupada. Ela tem umas conversas muito boas com esse cara, mas esse cara, ele é o vilão,
mas ele é mais um antagonista, assim, porque ele tem dúvidas sobre o propósito dele, sobre se a missão dele tá certa ou não, se ele deveria fazer isso, ao mesmo tempo que ele tá também ali fazendo mil e uma de politicagens. Os capítulos dele no começo não são muito legais, mas depois eu aprendi a gostar dele. Não sei falar o nome de ninguém, tá? Não, a princesa é Sarene, a princesa é fácil de falar, agora todo mundo tem uns nomes meio difíceis que eu memorizei aquele grupo de letras e eu associo com os personagens, mas não me peça pra falar em voz alta. Então a gente tem esses 3 pontos de vista dessa história que vai se desenvolver bastante, porque são 600 e muitas páginas. Mas eu gostei, gente. Assim, o começo foi difícil até me acostumar com tudo aquilo, me acostumar com os nomes. É um livro mais antigo, um livro de 2006, mas isso em nenhum momento foi um incômodo, trouxe, assim, alguma coisa que eu fiquei... Ai, realmente, isso é produto de sua época. Até porque 2006 foi outro dia, né? E foi legal. Eu recomendo pra quem tá procurando fantasias de volume único, que é uma coisa rara. E fantasias que não têm um comprometimento com muito mais coisa. Foi legal. Mas, assim, não foi um livro que eu fiquei obcecada, não foi um livro que mudou minha vida, não foi um livro que eu fiquei... Mas eu gostei de ler. Passei um tempo bom, eu demorei uns 2 meses pra ler isso aqui. E eu pensava nos personagens, pensava no que eles estavam fazendo. Eu gostei. Mas eu admito, assim, que não é das melhores coisas que eu li tanto ano passado quanto na minha vida. Mas eu acho que vai ficar comigo um bom tempo. Eu não acho que eu vou esquecer dele tão fácil assim. Aqui no Brasil, o Elantris está sem editora. Então, como eu falei, é difícil de encontrar, mas quem procurar acha. E ele tem... Eu anotei aqui que ele tem 576 páginas, mas eu acho que eu anotei errado. Eu acho que era mais de 600, mas enfim. É um livrão. Viramos o ano, começamos 2026. E a minha primeira leitura do ano foi uma leitura bastante desafiadora, que é A Crônica da Casa Assassinada. É um livro brasileiro, do Lúcio Cardoso, dos anos 50. E assim, é desses clássicos perdidos. Ele entrou no meu radar uns 2, 3 anos atrás. Em alguma newsletter que eu assino, a pessoa comentou: esse livro voltou a ser impresso pela Companhia das Letras. E ele é muito bom. Ele é um épico familiar. Aconteceu um crime, você tem vários pontos de vista de várias pessoas. E você vai entendendo o que vai acontecendo. É muito bom. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Só que eu nunca pegava pra ler porque é um livro muito grande, é um livro um bocado antigo e não é tão fácil assim de achar. Por mais que ele voltou a ser impresso, ele é um livro muito caro. Até que eu tenho um clube do livro com minhas amigas, que é uma grande desculpa pra gente fazer uma chamada de vídeo uma vez por mês e se atualizar da vida uma da outra, mas também a gente lê livros e fala sobre eles, então é uma reunião bastante longa. E a nossa leitura de dezembro e janeiro geralmente é um livro mais longo, geralmente é o primeiro livro que eu leio no ano. Geralmente é um livro que eu gosto muito. Não foi o caso desse ano. Eu gostei, mas... Que nem ano passado foi O Casa dos Espíritos, que não apenas eu gostei muito, quanto se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Aqui, a Crônica da Casa Assassinada foi meio que uma grande vitória. Porque era um livro que eu tava querendo ler, era um livro que tava no meu projeto de 35 livros antes dos 35 anos. E é um livro difícil. Então, se não fosse o apoio do Clube do Livro, eu não sei se eu ia ter conseguido terminar ele, porque é um livro denso, ele é um livro longo, ele é super comprido, ele tem 500 páginas. Eu vou ler a primeira frase. A primeira frase dele é praticamente a minha página aqui do Kindle com a letra em tamanho grande. Ele começa com o Diário do André, que o livro é feito de diários, confissões, cartas, vários diz que me disse dos personagens. Então, primeiro capítulo aqui é a conclusão do Diário do André. Ele começa no futuro e vai voltando no passado. Abre aspas. Meu Deus, o que é a morte? Não, essa é a frase curta. Eu tinha lido o resto, que a outra frase, ela é muito comprida. Eu vou ler para vocês. Abrindo aspas de novo. Até quando, longe de mim, já sob a terra que agasalhará seus restos mortais, terei que refazer nesse mundo o caminho do seu ensinamento, da sua admirável lição de amor, encontrando nessa o aveludado de um beijo. Era assim que ela beijava, naquela um modo de sorrir, nessa o tombar de uma mecha rebelde de seus cabelos, todas essas inumeráveis mulheres que cada um encontra ao longo da vida e que me auxiliarão a recompor, na dor, na saudade, essa imagem única que havia partido para sempre. Não só é uma frase longuíssima, quanto é uma pergunta. O livro todo é assim, as pessoas falam demais.
sobre o que é esse livro. É sobre degradação física e moral. É quase um gótico. Eu acho que dá pra considerar esse livro um gótico. A história toda se passa no interior de Minas Gerais, numa cidade fictícia, onde tem esse sítio onde mora essa família, os Morais, que eles eram muito, muito ricos há algum tempo atrás, muito, muito influentes, mas hoje eles só estão lá. Eles são a sombra do que um dia eles foram, mas eles vivem como se eles ainda mandassem, e eles vivem na decadência. Quase não tem mais funcionário na chácara, eles chamam de chácara, né, esse lugar que eles moram. Pelo que descreve, os funcionários que eles têm parece que são escravos, por mais que a escravidão tenha sido abolida, e elas meio que continuam por lá do mesmo jeito que estava antes. Porque não parece que aquelas pessoas ganham salário e também não parece que eles têm dinheiro para pagar salário para eles. Então a gente tem 3 irmãos, cada um deles muito diferente um do outro. Tem o Demétrio, que é o mais velho, ele parece ser o líder, parece que é a pessoa que cuida da família, e ele é esse homem super antigo, super tem que ser do meu jeito, eu que mando aqui. Ele é casado com uma mulher que não tem boca pra nada, e eles não têm filhos, eles são eles. Aí tem o Valdo, que é o grande causador de todas as tretas, porque ele viaja pro Rio de Janeiro e se apaixona por uma moça e traz ela pra chácara pra casar, que é a Nina. E a Nina é uma das nossas protagonistas aqui. O livro começa com ela morta. Então, esses pensamentos que eu li agora do André é no velório da Nina. Isso não é spoiler, esse é o primeiro capítulo. O André é o filho dos dois, da Nina e do Valdo. Tava falando de amor e tal, é complicado a vida de gatilho de muitas coisas nesse livro. Mas talvez a parte do incesto seja a mais embrulhadora de estômagos. Eu falei que não era um livro fácil. E aí, pra fechar, os 3 irmãos tem o Timóteo, que ele é o mais jovem, aparentemente ele é gay, e ele vive recluso. Depois que a mãe deles morreu, ele pegou todos os vestidos, todas as joias da mãe, se trancou no quarto e ele vive usando as roupas da mãe. E os irmãos acham ele uma grande vergonha, então mantém ele trancado no quarto, escondido do resto do mundo. E uma curiosidade, o Lúcio Cardoso, ele foi um dos primeiros escritores, se não o primeiro, grande intelectual brasileiro abertamente gay. Então não é uma teoria sobre ele, não é uma conspiração, não. Ele era abertamente gay já nos anos 50, né? Que esse livro é de 59 e tem um personagem gay nesse livro. Então o que acontece, né? Eu falei, começa com a Nina morta, mas é um livro que engana muito também, porque eu lembro que no começo eu tinha a impressão de uma coisa, tanto do cenário, quanto do aspecto dos personagens, quanto do jeito deles, e aí depois o livro volta no tempo. Cada ponto de vista parece que tá num momento diferente do tempo. Então no começo parece que fica indo e voltando em alguns eventos chaves, que é um pouco confuso. Mas conforme você avança, você percebe que cada narrador começou a história dele de um ponto, mas os capítulos que voltam nesse narrador, eles estão em ordem cronológica, sim. Mas é que cada um começou a contar a história de um lugar diferente. Então a gente vai ter todo mundo, que eu falei, menos o Demétrio. O Demétrio acho que é o único personagem que tá na casa que não é narrador, porque também a gente vai ter um ponto de vista da governanta, do médico, do padre e do farmacêutico, da vila ali que eles moram. Então tem pontos de vista de dentro de casa e de fora de casa. É muito curioso, assim, porque no começo você fica um pouco confusa com a história dessa galera, né, essa decadência da chácara, e aí chega a Nina, que é essa figura toda diferente, essa mulher da cidade, essa mulher moderna, que talvez ela imaginasse que casar com um fazendeiro ia garantir um futuro dela, ia dar o dinheiro e o conforto que ela não tinha na cidade. Ela foi redondamente enganada, mas é curioso notar como todos esses personagens, não todos, mas a maioria deles, tem oportunidades de deixar a chácara. Alguns eventualmente deixam, mas eles sempre voltam. É como se a chácara fosse um grande buraco negro que atraísse todos eles para eventualmente levar todos eles à perdição e à tragédia, porque é um livro que ele termina em tragédia, né? Já começa com uma personagem morta, mas aí a gente vai vendo o caminho de todos eles até ali, e as sequelas, as consequências são muito mais intensas do que a gente
consegue imaginar no começo do livro. Então, assim, montanha-russa de emoções, nem todas elas boas, que nem eu falei, tem incesto, é desconfortável, ainda mais desconfortável porque um dos personagens é menor de idade, então alguns crimes foram cometidos aí, não apenas esse, tem tentativa de assassinato normal também, tem suposto suicídio, muitas coisas, é um livro bastante violento, não é um livro fácil, não é uma leitura agradável. O meio dele fica embolado de um jeito, e tem umas horas que é bem repetitivo, porque tem alguns eventos que são vistos de pontos de vista diferentes, repetidas vezes, então tinha hora que eu não aguentava mais. Ouvi falar Teve um personagem que ele tentou se matar, mas deu errado, e aí isso entrou na cabeça dele do tipo, você não presta pra nada mesmo, nem quando você tenta se matar dá certo. Além de ser emocionalmente pesado, é uma cena que a gente vê de uns 4 pontos de vista diferentes. E a opinião de uns 4 personagens sobre isso. E aí teve uma hora que eu dei uma cansada. Mas o final dele, eu acho que as 100 últimas páginas, é eita depois de eita, é montanha-russa de emoção pro bem. Quer dizer, não pros personagens é mal. Pros personagens é bem ruim tudo que tá acontecendo. Mas eu acho que o final salvou bastante o livro pra mim. E foi o que fez eu continuar lendo, né? Porque o pessoal do Clube do Livro ia terminando e falando, nossa, gente, o final é muito bom. E, de fato, o final é muito bom. Salvou ele de ser um 3 estrelas pra ser um 4 estrelas. E é isso que eu digo. É um livro bom. É um livro... Não é difícil de ler. As palavras não são difíceis. O problema é que ele tem frases muito longas e ele dá umas enroladas de propósito pra te enrolar, porque nenhum desses narradores é confiável. E ele também passa essa aura que a casa tem de putrefação mesmo em alguns momentos, porque tem uma hora que um personagem fica doente e a descrição de como essa personagem tá beira o body horror. Conversa também com o estado da casa que tá começando a cair os pedaços dela. Então, muito curioso. É um livro que eu gostei bastante, principalmente depois de ter lido. Falar sobre ele eu acho mais legal do que de fato ler ele. Mas é uma boa leitura. Pra quem tá procurando um clássico diferente, alguma coisa um pouco mais diferente mesmo, eu acho que é uma boa. Crônica da Casa Assassinada tá publicado atualmente no Brasil pela Companhia das Letras. Antes era publicado pela José Olímpio. Dá pra achar essas edições em sebo, biblioteca e tal. Tanto que eu comecei a ler ele da biblioteca numa edição especial de 50 anos dele. É um pouco antiga. E ele tem 500 páginas. Agora, né, pra fechar esse episódio, o livro que eu li mais recentemente, que eu terminei umas 2 semanas atrás, que é O Namorado, da Frida McFadden. É um lançamento recente, é de 2025, se não me engano. A Frida McFadden tá sendo um fenômeno com thrillers. A mulher tá lançando 3, 4 livros por ano. Não sei como isso é humanamente possível. Mas depois de ler esse livro, talvez eu tenha algumas teorias que eu não vou explanar aqui. Eu não quero falar mal de ninguém. Eu já vou falar mal desse livro, então eu não preciso entrar nesses meandros, porque eu detestei esse livro. Assim, eu não posso negar que ele é um pouco viciante. Cada capítulo termina com um suspensezinho, com uma coisinha ali que você quer ler o próximo capítulo. E cada capítulo tem, tipo, 5 páginas. E aí você fala, vou ler só mais um capítulo. Vou ler só mais um capítulo. E aí quando você vê, você leu quase todo o livro inteiro. Eu comecei a ler esse livro num fim de semana, com a intenção de terminar ele no final de semana. Só que eu não terminei. Faltava, tipo, 70 páginas pra eu acabar. E aí eu não consegui ler na semana que seguia. Então eu voltei a ler esse livro umas 2 semanas depois que eu comecei. E eu acho que isso foi pra pior, porque aí eu pensei sobre o que eu tinha lido e eu falei, cara, isso aqui não faz sentido. E aí eu terminei de ler e tem um grande plot twist no final que me surpreendeu, que não era o que eu tava imaginando, que eu comecei a ler, eu criei uma teoria, eu falei, vai ser isso, tá na cara. Eu sou muito boa, descubro muitas coisas fácil. E aí não é aquilo. Mas eu não tava 100% errada. Eu tava desconfiando de um personagem que tinha um negócio esquisito, e de fato ele tem um negócio esquisito, mas não é só isso. Tinha mais coisa no plot twist final que eu fiquei, ok, por isso eu não esperava, muito bom, mas assim, eu não acho que isso se sustenta, eu não acho que o livro constrói muito espaço para que isso se sustente. Vou ler a primeira frase, abre aspas, eu me sinto desesperado, ridículo, triste e completamente apaixonado, fecha aspas. É uma frase boba, assim como esse livro é um livro bobo.
Eu não sei nem falar direito sobre o que ele é, porque ele começa de um jeito, aí tem um twist, que eu não sei se seria spoiler falar desse twist, acontece com uns 30% de livro mais ou menos. E aí a história meio que muda, e aí esse rolê do namorado começa a acontecer. Tem 2 pontos de vista. Tem um ponto de vista no passado, de um cara, que é o Tom, que é o que eu comecei a ler o ponto de vista dele, é tudo em primeira pessoa. Ele é um adolescente, alguns anos atrás, você percebe que isso se passa ligeiramente no passado, mas não muito, porque eles têm celulares, mas não parece ser smartphone, mas é celular para eles trocarem mensagem. E ele tá no ensino médio, ele é apaixonado por essa menina, e ele não sabe muito bem como falar com ela, mas ele também é bonito, mas ele é esquisito, porque ele é meio nerd. E aí ele tem um amigo que é muito esquisito, é tipo adolescentes esquisitos. E aí, eventualmente, ele consegue namorar com essa mocinha. Não é spoiler, porque essa parte, sei lá, é besta. Mas a questão é que esse Tom, ele tem uns pensamentos muito esquisitos. Uma coisa meio psicopata, assim. Ele sonha em ser médico, então ele conhece muito de anatomia, assim, de corpo humano, como funcionam as veias e tal. E aí ele, sempre quando tá conversando com alguém, ele repara muito na veia do pescoço, na veia da cabeça, e ele fica, nossa, imagina como que não seria se eu cortasse essa veia e começasse a jorrar sangue. E uns pensamentos assim que eu fico, ai, alguém pensa assim? Algum psicopata pensa desse jeito? Ele é umas coisas muito besta. Mas adolescente é meio besta, né? Mas enfim, intercalando com esses capítulos, tem o presente com a nossa protagonista, que é a Sydney. E aí eu tive que imaginar ela como a Sydney Sweeney o tempo todo, porque também a empregada, né, que tem aquele filme, é um livro dela, o livro de maior sucesso da autora. Então eu ficava imaginando a atriz. A Sydney, ela tem 34 anos. Engraçado que ela tem a minha idade, mas ela se comporta como uma adolescente. Ela sofre muito porque ela é solteira e ela fica, como assim? Ninguém me quer, eu sou tão bonita. E aí ela se olha no espelho e começa a se descrever. E eu aprecio textos em primeira pessoa quando existe um porquê do texto ser em primeira pessoa. Por exemplo, O Estrangeiro é em primeira pessoa, mas faz muito sentido pra narrativa ele ser em primeira pessoa. A gente ouvir os pensamentos dele, a gente vê a conversa interna que acontece com ele. Tem livro que eu não acho que devia ser em primeira pessoa, que parece que é em primeira pessoa porque, eu não sei, eu acho que tem gente que se identifica mais quando é assim. Eu não sei, eu vim da fantasia. E pra mim o mundo é mais rico quando ele é explicado em terceira pessoa, quando é um narrador que conhece as limitações. Eu gosto muito da narração do George Martin por causa disso, porque é em terceira pessoa, então o narrador tá ali em cima olhando a cena, mas ele só sabe as coisas que o protagonista sabe. Então, às vezes, tem personagem que aparece em capítulos de ponto de vista diferente, e um personagem conhece aquela pessoa e o outro não, só que aí esse personagem que não conhece descreve, e a gente já viu esse personagem antes, a gente sabe que aquele personagem é aquela pessoa, mas narrando o capítulo não. Enfim, eu não gosto muito de coisa em primeira pessoa, principalmente quando é coisa boba. Esse livro é bobo. Então tem a Sydney lá, ela tá vivendo a vida dela, ela tem 2 melhores amigas, e elas fazem tudo juntos, elas são as únicas amigas, e elas conversam sobre homens o tempo todo. Uma tá namorando agora, a outra tá solteira, mas ela tá com um boy que parece que vai começar a namorar, assim. E elas se aventuram nesse mundo de namoro por aplicativo. Começa com a protagonista tendo um encontro que não dá muito certo, o cara é um pouco violento no final, ela precisa dar uma corrida ali pra casa. Ela é socorrida por um cara muito bonito, muito maravilhoso, que ele é muito bonzinho com ela e salva ela das garras desse terrível cara que postou umas fotos antigas, ele não tinha nada a ver com a foto. Enfim, e foi violento com ela, claro. Só que ela fica, eu tava muito assustada pra pedir o telefone dele. Kkkk. Então, assim, ela tá numa situação que ela tá com medo, mas ela tá pensando no cara que tava bonito lá. E tem umas coisas também que ela descreve, conversa com outros personagens. E tem situações que ela passa por muitos perigos, né? E ela começa a descrever o cara, e é uma cena que ela supostamente tá assustada, mas ela começa a descrever como que o braço do cara era forte e tal, enquanto ele anotava o depoimento dela. E é um pouco cansativo esse tipo de coisa. Apesar que eu não duvido que tenham mulheres de 30 e poucos anos que pensem assim, né? Porque ultimamente tenho tido contato com pessoas muito diferentes de mim, e fico um pouco surpresa com os resultados, mas enfim.
Eventualmente, os dois narradores se encontram, eventualmente tem esse encontro dos dois, vai demorar um bocado, vai acontecer uma grande tragédia com a protagonista, que nem eu falei, em 30% acontece uma coisa terrível, que meio que muda o rumo da narrativa, mas em nenhum lugar aqui eu vejo falar sobre isso, aqui nas costas do livro, na sinopse. Só fala que, tipo, a protagonista encontrou o namorado perfeito, só que as coisas não parecem ser como é. Só que, tipo, até isso acontecer, acontecem várias coisas, né? O livro, ele tem uma investigação de um crime rolando enquanto ela tá se engraçando com esse tal do namorado do título. Então, ao mesmo tempo que tem muita coisa acontecendo, tudo é muito vazio. Não só de significado, mas de peso, sabe? Parece que nada importa muito. Mesmo você tendo um rastro de morte acompanhando um certo personagem. E é isso, gente. Não tenho mais o que falar do livro. Não quero ficar chutando muito cachorro morto. Eu não gostei do livro, mas assim, eu li ele rápido. Se eu tivesse lido ele inteiro no final de semana, talvez eu teria me divertido mais. Eu ainda teria visto os problemas do livro, mas eu teria me divertido mais, porque aí, como eu li durante a semana, meio picado, assim, umas 30 páginas por vez, eu fui ficando com raiva. E a letra é grande também, então ele tem 350 páginas, que eu falei, nossa, 350 páginas, quanta página. Mas a letra é bem grande, e dá pra ler bem rápido, porque é um texto muito simples, e muito despojado de qualquer entrelinha, de qualquer subjetividade que fosse possível ter. O que tá escrito é realmente o que tá acontecendo e não adianta ficar pensando muito sobre isso, porque eu não acho que quer dizer nada além do que tá dizendo ali escrito. E é isso. Aqui no Brasil, o livro é publicado pela editora Record, assim como todos da autora. Ela lança livro numa velocidade inacreditável e eles chegam aqui no Brasil numa velocidade tão rápida quanto que ela escreve, porque é um fenômeno de venda, tá vendendo. É fácil de ler. Eu não sei se eu quero ler um outro livro dela pra ver se tem uma fórmula parecida, pra ver se tem padrões que se repetem, mas eu tô bem de boa no momento. Então é isso, gente. Encerrando por aqui. Vocês já leram A Frida McFadden? Gostaram? Me fala. Assim, livre de julgamento nenhum. Eu achei bobo, besta, mas pode ser que tenha gente que tenha gostado. Ao mesmo tempo que Crônica da Casa Assassinada, pode ter muita gente que começou a ler e não aguentou. Achou degenerado demais e falou, não vou ler isso aqui não. E tudo bem. Acontece. Não quero pagar de cult nem nada. Me sigam lá nas redes, que eu sempre posto o que eu tô lendo quando eu termino de ler, com um pouco mais de pontualidade do que eu falo aqui no podcast. Se você se interessa por esse assunto, é @filme.a.semana. Eu também tô no Blue Sky, @lalariland. E tenho um e-mail para contato, que é o podcastfilmedasemana@gmail.com. E por hoje é só. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.